Olá, então vamos fazer hoje a quinta parte da leitura do texto base da campanha da fraternidade. Vou cantar a quinta estrofe do hino da campanha e depois dar continuidade na leitura da primeira parada. Venham jovens, idosos, crianças, e vivamos o amor, compromisso, na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço, na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Então ontem comecei a ler a primeira parada, que era trocando impressões sobre os acontecimentos mais recentes, e agora eu vou ler o subtítulo 1 desse mesmo capítulo e depois o subtítulo 2. A conversa do caminho. Sobre o que vocês conversam ao longo do caminho? Essa foi a pergunta feita por aquele que se fez companheiro de viagem dos discípulos de Emaús. Por mais que o novo viajante estivesse inteirado da realidade, precisava realizar junto com os discípulos a reflexão sobre o tempo em que viviam, a fim de que compreendessem os fatos marcantes que haviam testemunhado em Jerusalém. A história de Emaús nos ensina que refletir sobre as experiências vividas e compreender a realidade são esforços importantes para entender a sociedade e os ambientes religiosos. As tensões surgidas nos conflitos econômicos, políticos, sociais e culturais também estão presentes nas comunidades de fé, nas famílias, nas rodas de amigos e amigas e impactam nossas relações. Talvez entre as muitas indagações que incomodavam os discípulos do caminho, estaria o questionamento de como poderiam enfrentar os períodos de tormenta e os diversos totalitarismos que conduziram Jesus à morte. Haveria a possibilidade de dar continuidade àquela experiência maravilhosa de ambientes de comunhão conduzida por Jesus? Talvez essas e outras questões incomodavam o coração dos discípulos de Emaús. Nossas respostas a essas perguntas dependerão da percepção que temos do que está acontecendo no nosso interior, no planeta Terra e em nossos relacionamentos. Para compreendermos a realidade, precisamos, como os discípulos no caminho de Emaús, dialogar sobre os acontecimentos de nosso tempo, acolher diferentes percepções e assim superar o que nos divide. O Brasil vive uma efervescência de novos movimentos sociais com ressonâncias políticas. Eles são reflexos de um contexto de crises e colapsos de sistemas econômicos que requerem transformações nos mais diferentes modos das relações sociais e econômicas que ocorrem tanto em nível nacional quanto em nível global. Desde a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2016, o país vem enfrentando momentos de tensões e conflitos. No ano de 2016, o processo eleitoral foi conturbado e questionado. Em seguida, o país se dividiu sobre a legitimidade ou não do processo de impedimento de mandato presidencial. Aprofundaram-se os acirramentos de disputas partidárias e os desentendimentos entre lideranças políticas e também religiosas, que tinham leituras diferentes da realidade. Junto com tudo isso, vieram reformas impopulares e controversas, entre elas a reforma trabalhista e da Seguridade Social e a Lei do Teto de Gastos, que afeta diretamente os investimentos públicos necessários para efeito de justiça social, em especial na educação e na saúde. Houve aumento do desemprego e da pobreza, aprofundando as desigualdades, a fragilização das relações e das condições de trabalho
e o agravamento de conflitos entre grupos políticos, movimentos sociais e religiosos e organizações da sociedade civil. Proliferou o uso indevido das redes sociais com a difusão de fake news, notícias falsas e de discurso de ódio. A sociedade brasileira vive momentos difíceis por causa dos muitos muros construídos, do racismo, das desigualdades econômicas, da dificuldade de conviver com opiniões diferentes, de desrespeito e ataque às instituições. Em situações limite como essa, na busca por refúgio, recorre-se por vezes ao sagrado. A religião torna-se uma possibilidade de segurança e a fé pode significar a proteção. No entanto, não podemos ignorar que as instituições religiosas, suas lideranças e as pessoas que frequentam e compõem uma comunidade de fé não estão separadas no mundo em crise. Elas são parte da história presente, sofrem as consequências das situações de conflito. Os momentos de comunhão podem ser afetados pelas polarizações da sociedade. As pessoas que frequentam as comunidades de fé são afetadas pelas diferentes crises da sociedade. Elas são as mesmas pessoas que labutam no campo ou no trabalho informal, que saem para buscar um emprego ou uma ocupação tendo em vista o seu sustento. São as que estão no trânsito a caminho da escola, da faculdade ou do serviço. São as que cumprem o dever cidadão de votar e pagar impostos. São as que ocupam cargos públicos. Tanto suas casas como suas próprias comunidades de fé sofrem com os efeitos de medidas econômicas, de arroxo salarial e de crédito, do comércio fechado ou pouco aquecido. Todas essas coisas produzem o aumento da pobreza, aprofundam o abismo social, conduzem ao endividamento e ao aumento da violência. Mesmo vivendo em comunidades de fé, muitas enfrentam discussões familiares, problemas de saúde, lidam com inimizades, preconceitos, indiferenças e são desafiadas a tomar posições em relação a situações ou temas que pouco conhecem. Os peregrinos de Emaús foram surpreendidos com o fato de um cidadão demonstrar que não estava informado sobre algo tão trágico e presente na vida do povo: a injustiça cometida pela condenação e morte violenta de um inocente, Jesus. Durante a viagem, eles procuraram informar o estranho não somente sobre as perturbadoras notícias, mas expuseram também suas contradições e dúvidas. Relataram que as mulheres foram ao túmulo, não encontraram o corpo de Jesus, mas encontraram anjos que anunciaram que ele estava vivo. Reconhecemos com isso que seguir a Jesus, dedicar-se ao sagrado e comungar com a fé são questões que não isentam o fiel e a igreja das crises que atingem a todos. O seguimento de Jesus exige de nós discernimento diante das mais diversas dúvidas, crises e contradições. Subtítulo 2. Em tempos de crise, contemplar a realidade com agilidade de coração. Ao ouvir atentamente os fatos narrados, o companheiro de viagem reage dizendo que estão se comportando como espíritos sem inteligência, corações tardos para crer tudo o que os profetas declararam. É uma reação imprevista. A consequência na vida de Jesus, de sua adesão ao projeto de aliança com Deus, foi a condenação à morte, pois seu modo fiel de viver a palavra o colocou em contradição com os poderes do seu tempo. Mesmo sendo próximos a Jesus, aqueles discípulos não conseguem compreender os fatos. Por vezes estamos sujeitos ao mesmo risco. Diante dos sinais de morte e com tanta informação, ficamos desorientados e incapazes de interpretar a realidade na qual estamos inseridos. Observemos o contexto desta nova década do século XXI. Apesar das novas leis que buscam garantir que os direitos humanos incluam os grupos sociais historicamente excluídos da sociedade, ainda permanecem as estruturas racistas e excludentes. Um exemplo disso são as consequências da crise econômica de 2008. Vivemos hoje o reflexo daquela situação que levou milhões de pessoas à pobreza.
Os pobres não foram socorridos, mas os bancos sim. Também no contexto da pandemia, como naquela ocasião, novamente os bancos foram socorridos e não os milhões de pessoas empobrecidas. Tanto em 2008 quanto agora, o argumento utilizado para justificar o dinheiro entregue às instituições financeiras foi que seria responsabilidade do Estado salvar o sistema econômico mundial. O dinheiro que deveria ser investido em educação, saúde, moradia, geração de emprego e renda para o bem-estar das populações foi desviado para o sistema financeiro. As consequências dessa decisão foram os altos índices de desemprego, o aumento da pobreza e da fome e o aprofundamento das intolerâncias. Para justificar essas desigualdades, foram criados falsos inimigos, entre eles os direitos humanos, os povos indígenas, as religiões de matriz africana e os muçulmanos. As pessoas reagem à situação de pobreza e insegurança e a reação muitas vezes se torna luta de fragilizados contra outros fragilizados por emprego, por lugar, por posição. A insatisfação se transforma em ódio, cuja força é direcionada contra inimigos criados pelo próprio sistema, que culpabiliza o pobre por ser pobre, porque assim deseja, dizendo que é pobre porque não se esforça mais. O sistema joga as pessoas contra a pessoa imigrante, com o falso argumento de que os imigrantes roubam os empregos de brasileiros, joga contra os povos quilombolas com o falso argumento de que estes recebem terras de graça. Dessa forma, são criadas diversas narrativas para legitimar a exclusão e difundir na sociedade o ódio, a violência e a negação dos direitos humanos. Nesse contexto, e talvez como reflexo dessa situação, abre-se um espaço para grupos e personalidades antes inimagináveis chegarem ao poder, aprofundando as separações e as disputas entre as pessoas. Como saída para a crise, as forças políticas e econômicas apresentam soluções falaciosas. 2 exemplos disso são armar a sociedade para resolver os problemas de segurança pública e privatizar serviços essenciais como o acesso ao saneamento básico e a água potável, com o argumento que assim todas as pessoas terão acesso à água. Enquanto isso, o 1% mais rico da sociedade não abre mão de seus privilégios, estando protegidos por esse sistema perverso. A manutenção desse sistema é nutrida e defendida com discursos de meritocracia, com teologias da prosperidade e com a promessa de que todas as pessoas, por mais pobres que sejam, poderão com muito esforço fazer parte da camada mais rica da sociedade. As pessoas diretamente impactadas pelas estruturas geradoras de desigualdade tendem a imaginar que é necessário aguentar, porque não é possível transformar tais estruturas. É algo semelhante ao que acontecia com a parcela do povo hebreu durante o processo de libertação e após a saída do Egito. As histórias do Êxodo nos contam como, diante das dificuldades da travessia para a libertação, alguns desejavam retorno às situações violentas e degradantes da escravidão. Sempre que passavam por dificuldades como fome, sede, ou diante das dúvidas de liderança sobre quais estratégias seguir para tornar real o processo de libertação, a primeira reação era a de aceitação ilusória de que voltar para a escravidão no Egito seria melhor do que buscar saídas reais para a crise. Do mesmo modo, encontramos-nos hoje em uma situação de intensificação das relações injustas que imperam na nossa desordem social. Nesses tempos de dificuldades e crises, as pessoas que ameaçam a concentração de riqueza, patrimônio e status social são vistas como inimigas. As mais vulneráveis acabam sendo culpabilizadas. Com esses processos, portanto, os grupos e as pessoas que já se encontram em situação de exclusão e vulnerabilidade tendem a sofrer ainda mais. Dessa forma, a coesão social vai diluindo. Tornamo-nos inimigos e inimigas uns dos outros. Entre os muitos aprendizados da pandemia da Covid-19, um deles foi o de que o aprofundamento do sistema de acumulação do capital
apropria-se dos bens comuns para explorá-los economicamente. Nossos rios são poluídos, nossas florestas derrubadas. A terra, como organismo vivo, vai morrendo. Tudo isso traz consequências como o surgimento de doenças desconhecidas. Diante disto, com o poeta português cardeal José Tolentino Mendonça, oramos. Livra-nos, Senhor, deste vírus, mas também de todos os outros que se escondem dentro dele. Livra-nos do vírus do pânico disseminado, que em vez de construir a sabedoria, nos atira desamparados para o labirinto da angústia. Livra-nos do vírus do desânimo, que nos retira a fortaleza de alma com que melhor se enfrentam as horas difíceis. Livra-nos do vírus do pessimismo, pois não nos deixa ver que, se não pudermos abrir a porta, temos ainda a possibilidade de abrir as janelas. Livra-nos do vírus do isolamento interior que desagrega, pois o mundo continua a ser uma comunidade viva. Livra-nos do vírus do individualismo que faz crescer as muralhas, mas explode em nosso redor todas as pontes. Livra-nos do vírus da comunicação vazia em doses massivas, pois essa se sobrepõe à verdade das palavras que nos chegam do silêncio. Livra-nos do vírus da impotência, pois uma das coisas mais urgentes a aprender é o poder da nossa vulnerabilidade. Livra-nos, Senhor, do vírus das noites sem fim, pois não deixas de recordar que Tu mesmo nos colocaste como sentinelas da aurora. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que Ele volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Então, só lembrando, para não esquecerem de compartilharem essas leituras, de comentarem também uns com os outros. Pode colocar também comentários ali no meu canal no YouTube. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.